Bem-vindos, bem-vindas. Todo o conhecimento que você tem, ele é gerado através das suas experiências, da sua história. Então, tá aí uma coisa que você tem que guardar para o resto da sua vida. E se você se você duvidar disso, se você se fechar para isso, na verdade, é uma ignorância absoluta da sua parte. Todos nós, a gente se direciona para a vida a partir das nossas experiências, através da nossa história e através do campo ao qual a gente pertence, que a gente já conversou um pouquinho sobre o campo morfogenético, que também a gente acaba explicando ele de maneira mais simples como consciência coletiva. Então, é nele que muitas vezes tem muita coisa que a gente não compreende e que muitas vezes gera sofrimento na vida das pessoas. Então, quando você adquire esse tipo de conhecimento, você evidentemente acaba construindo novas alternativas, uma nova maneira de você seguir na sua vida. E aí eu repeti ontem para vocês, eu sempre repito essa frase, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evidentemente que quando a gente está aqui no presencial, tudo se torna muito mais profundo, porque eu tenho condições de interagir com você, de olhar nos seus olhos e de repente até me aproximar de você. Existem muitos movimentos de fato dentro de uma constelação familiar que a gente precisa perceber. Hoje, por exemplo, pela manhã, bem cedinho, eu atendi uma aluna numa terapia de grupo. Eu tenho encontros com os meus alunos na segunda, terça, quarta e quinta-feira, sempre pela manhã, e ela tinha uma questão de infância, do passado, e quando você, então, escuta uma queixa da pessoa, através, então, do conhecimento já adquirido por mim, dos estudos que eu fiz, a gente acaba tendo uma visão bacana para ajudar essa pessoa, de fato, criar um novo caminho, porque a nossa mente é isso. Eu funciono através dos caminhos que eu tenho na minha mente, da trilha que foi construída. E, infelizmente, tem muitas pessoas que estão escolhendo o caminho mais péssimo para elas terem resultados. E aí elas acabam, infelizmente, tendo resultados muito pequenos, que seja no relacionamento amoroso, que seja no financeiro, no trabalho, enfim. E toda essa jornada de conhecimento que eu decidi fazer, o objetivo principal é oferecer a você, dar oportunidade para que você se conecte nisso. Você olhe um pouco para a sua vida e, de repente, pense, tá? Pense um pouco, poxa, ok, agora eu começo a entender um pouco melhor o meu caminho, as estratégias que eu estou seguindo na minha vida, e talvez a partir daqui você possa seguir um novo caminho. Tem muitas pessoas que pensam que eu não acredito em Deus, que eu quero ser maior que Deus. Gente, se você está pensando assim, está agindo errado, tá? Eu não sou maior do que ninguém, eu sou igual a você, nós somos iguais. Talvez a diferença que eu tenha para você é que eu, há muito tempo atrás, me abri para esse conhecimento, que é um conhecimento que é dado para nós. Toda a ciência, ela é oferecida para nós. Senão, não haveria. Não faz sentido você ter uma ciência, um conhecimento, se você não pode obtê-lo. Quer um exemplo muito simples? Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, quando ele chegou lá, então quem é religioso, né, ou quem é conhecedor de Bíblia, eu também sou conhecedor de Bíblia, eu já disse para você, eu sou teólogo também. Qualquer conhecedor de Bíblia, se olhar para aquela passagem, Jesus aos 12 anos de idade, quando ele foi lá na sinagoga, lá no templo, e ele sentou ali com os doutores da lei, com aqueles homens ali extremamente inteligentes, ele tinha muito conhecimento, ele sabia de muitas coisas. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E tá aí. Ele chegava e pregava para as pessoas, enfim, e levava muito conhecimento para as pessoas. E esse conhecimento libertou as pessoas. Então, se Jesus tinha tanto conhecimento assim, por que a gente vai negar esse conhecimento para nós? Então é importante você estar atento a isso, você se ligar a isso, porque senão você vai pegar um monte de dogma que coloca na sua cabeça e você vai confundir verdade com dogma. E aí isso dá um nó na sua cabeça e isso daí vai te ferrar. E quem sofre é você, quem sofre é a sua família, tá? Então olha para isso, olha para esse movimento,
Se você realmente quer aqui aprender, se você quer evoluir, fique conectado nessas aulas, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender, tem muita informação para a gente desenvolver, tá? Eu vejo muitas pessoas fazendo assim, tá? Aqui, eu já quero trazer essa percepção, porque qual que é o grande problema da maioria das pessoas, conforme já disse? Ignorância. A ignorância, infelizmente, é aquilo que mais afeta as pessoas de se conectar a elas e de se descobrir verdadeiramente quem elas são. Infelizmente, quem nega esse tipo de conhecimento é você mesmo. Então, se você tem que culpar alguém por alguma mazela, por algum desafio ou sofrimento que você tem na sua vida, não são seus pais culpados, não são seus avós, você é o culpado. Então, no momento que você se responsabilizar pela sua vida, as mudanças evidentemente vão acontecer. Ou seja, o despertar vai acontecer e você será principalmente o grande beneficiário de todo esse processo. Então, se ligue nisso, se conecte a essas coisas, se conecte a essas verdades, fique atento a todo esse conhecimento que está sendo passado aqui gratuitamente para você, tá? A gente fez uma pesquisa, as pesquisas estão ali, a gente falou de algumas coisas assim sobre comportamento, o que desafia, qual que é o seu problema, mas se a gente olhar, se eu tivesse aqui, por exemplo, dando uma aula de mente milionária, ajudar as pessoas a ficarem milionárias, ganhar muito dinheiro, com certeza a gente teria 3, 4, 5 vezes mais pessoas assistindo a aula. Mas quando a gente fala constelação familiar, tem muita gente que fala assim, mas o meu problema não é esse, o meu problema é dinheiro. O meu problema é que eu estou passando fome, que existe uma miséria imensa na minha vida e eu tenho que resolver o meu problema buscando alternativas para ganhar dinheiro. Então, hoje, tem muitas pessoas que agem dessa maneira. Só que esse problema financeiro que as pessoas têm e que por conta do Covid ele acabou escancarando mais, o que o Covid fez? Ele veio, aprenda uma coisa importante, tá? Quando um problema vem, o problema ele só faz uma coisa, escancara aquilo que você já tinha deficiente dentro de você, tá? Então, quando o desafio vem, a única coisa que o desafio faz é maximizar aquilo que já estava pegando dentro de você. Então veio o Covid e muitas pessoas entraram no endividamento, passaram por dificuldade e estão passando por dificuldade. Só que todo esse comportamento financeiro que as pessoas têm, enfim, todos esses problemas que hoje começam a afetar as pessoas, perceba, isso não tem nada a ver com dinheiro. Então hoje, quando você vira para a maioria das pessoas, quantas pessoas às vezes me chamam no meu direct, fala assim, Saturnino, você podia me dar R$300, você podia me dar R$100, você podia me dar 200, você podia me dar R$1.000. Quantas pessoas que me chamam no meu direct, evidentemente, eu não fico escancarando isso, porque eu não tenho, sinceramente, nenhum benefício ao fazer esse tipo de coisa. Eu entendo que cada pessoa tem um desafio, mas eu tenho algo comigo muito forte. Eu não dou dinheiro para ninguém. A única coisa que eu posso dar e que ninguém vai tirar de você chama-se conhecimento. Tá aí uma coisa que ninguém tira. Se realmente você está aberto para buscar o conhecimento de fato, através do conhecimento você consegue fazer muitas mudanças na sua vida. Hoje, a internet está cheia de pessoas ensinando as pessoas a ganhar dinheiro. É isso. Conforme diz, se eu estivesse aqui ensinando, dando dica para as pessoas ganharem dinheiro, tava fervilhando de gente aqui, dá dica aí, dá dica, qual que é a boa aí, o que eu posso fazer para eu ganhar dinheiro. Então, hoje, a gente vê as pessoas escravas daquilo que a gente chama do dinheiro, tá? E, olha, vamos lá, deixa eu trazer mais essa percepção para vocês aqui, porque ela é muito importante para você, tá? Então, existem 3 grandes pilares da vida, e eu preciso entender isso: pilar do eu, pilar das relações, pilar do trabalho, da carreira, da profissão e do dinheiro, tá? Todos nós estamos conectados nesses 3 principais pilares da vida: o eu, as relações, profissão e dinheiro.
O grande problema de muitas pessoas é que quando elas querem resolver os seus problemas, elas acreditam que o único problema delas é o financeiro. Sendo que, conforme disse, existem 3 leis sistêmicas e uma delas é a ordem. Então, a ordem correta seria, primeiro você trabalhar o seu eu, depois as suas relações, depois a sua profissão. Só que hoje a gente faz parte de uma realidade onde o consumismo, onde as verdades, onde o imediatismo, onde o mercado, onde todo esse processo faz a gente querer as coisas muito rapidamente. A tecnologia acaba viciando a gente nisso. Isso não tem... O problema a tecnologia não tem nenhum problema com ela. A questão é que a gente hoje é muito imediatista. As crianças, elas são imediatistas. Antigamente a gente tinha que ter paciência para algumas coisas. Hoje ninguém tem paciência para nada. Às vezes você liga para uma pessoa, vai direto ao ponto, fala aí. Ou seja, a gente está tão pressionado por tanta responsabilidade que às vezes dentro de casa o próprio pai com seus filhos, a esposa com o marido, enfim, a família, está todo mundo ali nesse imediatismo, ou seja, não tem paciência. Hoje, às vezes, o pai ou a mãe vai aconselhar o filho de alguma coisa, vai dialogar com o filho, às vezes o próprio filho, a própria filha, quantas vezes eu já presenciei isso? Ah, mãe, fala logo de uma vez. Ou seja, infelizmente, a cada dia que passa, conforme já disse, a instituição família, ela está se encaminhando para coisas totalmente complicadas. E aí, qual que é o grande problema de muitas pessoas? Quando você começa a ter problema em família, o que a maioria das pessoas fazem? As pessoas recorrem à igreja ou recorrem à escola e pedem para essas pessoas educarem as suas famílias. E aí, às vezes, você acaba criando muitos problemas. Não estou criticando a igreja, mas, infelizmente, a maneira como a igreja orienta a família, muitas vezes, deturpa muito a consciência das pessoas. É necessário, de fato, a gente ter esse conhecimento. Quando eu estava mais à frente da liderança religiosa, porque eu fui líder religioso em várias comunidades, em várias igrejas, e eu era sempre criticado pelas pessoas. Por que eu era criticado por outros colegas que eram líderes? Porque eu queria, de fato, levar o conhecimento para as pessoas. Exatamente, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento da palavra, que muitas vezes é mal interpretado. Infelizmente, as pessoas interpretam as coisas de qualquer jeito, e aí vira aquele telefone sem fio que leva você, muitas vezes, para um caminho sem volta. Olha, eu fico impressionado ainda hoje a maneira como muitas igrejas levantam a bandeira do dinheiro. Tem que ofertar, tem que fazer isso, não sei o quê, senão você vai ser isso, senão... E aí você vê as pessoas acabando dando muito dinheiro para a igreja, e aí, de repente, você vê que muita coisa não acontece. Eu sempre questionava o seguinte, uma vez eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, Saturnino, a gente tem que ter paciência e sofrer as demoras. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa com todo respeito, isso não é imediatismo, mas quantos anos você imagina que ainda você vai viver na sua vida? Eu não sei. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, esperar em Cristo não é você ficar parado, sentado com o braço cruzado, não. Esperar é o quê? É você fazer a sua parte. É você agir. É você, com conhecimento, com a sua expertise, movimentar. Se você ficar parado aí, nada vai acontecer na sua vida. Infelizmente, tem muitas pessoas que confundem muito, que não têm, então, essa maturidade para se envolver da maneira certa na sua vida. E aí vira aquela bagunça total. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso, que isso não é o objetivo da nossa aula. Mais uma vez, então, voltando para cá. Se você pergunta para a maioria das pessoas, o que elas vão falar? Meu problema é dinheiro. Aí você dá dinheiro para a pessoa, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ou seja, parece, sabe, já viu aquele buraco negro? Você dá 10 mil, acabou. 20 mil, acabou. Ou seja, o problema dessa pessoa não é de dinheiro. Não é dinheiro. Educação financeira. Também não. É importante a gente entender que tem muitas vezes algumas pessoas que, de fato, elas possuem alguns problemas e muitas vezes ele não começa aqui. Por isso que toda a jornada do autoconhecimento inicia no eu. Por que tem muitas pessoas, então, que estão perdidas na vida, que não se conectam com elas,
que não entende absolutamente nada sobre a vida, porque exatamente elas estão focadas em outras coisas. Então, tem muitas pessoas, então, que falam assim, meu problema é dinheiro. Meu problema é porque eu tenho um relacionamento que está ferrado, que está fudido. Ou seja, muitas vezes a gente está olhando para o lugar errado. Primeiro passo para você ajudar uma pessoa a mudar a vida delas é olhar para o eu. Ou seja, infelizmente, muitas pessoas, então, acabam fazendo o quê? Não, meu problema é outra coisa, eu não vou ficar olhando para mim, eu não tenho que olhar para mim, eu não tenho que olhar para os meus papéis, eu não tenho que olhar para a minha identidade. E aí, o que acontece? A gente passa uma vida, tudo passou e muita coisa, de fato, não aconteceu na sua vida. É lamentável, então, você ver muitas pessoas com muita capacidade, com muito potencial, deixando todo esse potencial, sabe, como tenta segurar água, você não consegue segurar, e é mais ou menos isso, a pessoa tem tanto potencial, mas ela não consegue se agarrar a absolutamente nada. Por quê? Por conta exatamente dessas coisas. Então, o primeiro passo para que você compreenda nessa nossa aula é necessário você se conectar a você, conecte a você, entenda todos esses problemas. Se eu não entendo, eu não modifico. Se eu não entendo, eu não me liberto. Se eu não entendo, eu não realizo as coisas que eu quero. Você, evidentemente, deve ter muitos sonhos, tá? Eu vejo muitas pessoas falando assim, tem que ter meta, tem que ter objetivo, vou botar meta aí para a pessoa, bota quadro dos sonhos. Gente, se quadro dos sonhos resolvesse o problema das pessoas, com certeza, eu colocaria um monte de quadro do sonho em um monte de lugar. O problema não é o quadro do sonho, é aqui. É como eu tenho organizado na minha origem, na minha ancestralidade, nas minhas emoções, nos meus comportamentos, todas essas travas que eu carrego na minha vida. Então, se você entender muito bem isso, muito provavelmente você vai dar a oportunidade para você, não é para outras pessoas, para você, para experimentar de fato uma vida nova, uma vida com sentido, uma vida com significado, uma vida com propósito. Então, vida com propósito não é simplesmente porque você ganhou dinheiro. Vida com propósito não é porque você tem um bom casamento. Não, vida com propósito é quando você de fato se encontra com você mesmo. Aí aqui nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente chama de síndrome do estrangeiro, tá? O que é isso, Saturnino? O que é a síndrome do estrangeiro? Síndrome do estrangeiro, ele está relacionado exatamente com isso, com muitas pessoas que estão aqui, mas não estão, com muitas pessoas que estão vivendo uma realidade que não é a realidade delas, que é uma realidade que foi colocada na cabeça delas e elas estão aí, né, vivendo igual zumbi. Ou seja, sabe aquela história de você colocar uma cenoura aqui na frente daquele animal, sei lá do que, e aí ele está ali olhando para a cenoura e vai seguindo, mas nunca alcança a cenoura? Então, todos nós somos condicionados dessa maneira, ou seja, alcançar algo no qual muitas vezes fica muito difícil para a gente alcançar. E quando você, então, olha para você da maneira certa, você vai compreender muitas coisas. A cenoura vai mudar. A questão é essa, a cenoura vai mudar. Ou, quem diz que eu tenho que seguir essa cenoura? Quem diz que eu tenho que seguir esse caminho? Então, infelizmente, tem muitas pessoas que estão condicionadas a seguir por esse caminho. E é um caminho, sim, tortuoso. É um caminho que dá certo para poucas pessoas. Ou seja, não dá certo para a maioria. Prova disso é o momento no qual a gente está vivendo. Conforme disse, veio o Covid e ele escancarou a realidade na maioria das pessoas, da família, ou seja, de tudo. Então, o problema, ele serve para escancarar aquilo que eu estava reprimindo, aquilo que eu estava evitando, aquilo que eu estava excluindo. Excluir é isso. Quando eu evito uma coisa, isso se torna a minha realidade. E é importante, então, eu me conectar com essas coisas que me desafiam. Ou seja, para eu modificar verdadeiramente a minha vida, não é olhar para a minha vida profissional. Vida profissional é um detalhe. Quando realmente eu conecto a mim da maneira certa, eu entendo por que eu estou aqui e por que eu faço as coisas que eu faço. Ou seja, para que eu faço as coisas que eu faço. Porque, na verdade, essa é a grande resposta. Para que eu faço as coisas que eu faço?
Para que eu, nesse momento, me conecto com as pessoas, para que eu sigo a minha vida. Não é porque o porquê agora ele perde força. O porquê muitas vezes te coloca, de fato, numa posição de vítima. E eu não quero entender os porquês, né? O porquê, na verdade, é uma pergunta ignorante. Na verdade, é para quê? Ou para quem? É importante você entender esse processo. Ou seja, para que eu estou aqui? Para quem eu realmente vou, a partir de agora, me conectar? Quando eu começo a entender essas coisas, a minha vida cria um novo caminho, cria uma nova direção.